certinho. É. Então, assim, a próxima seria como o Partido dos Cristeiros se posicionará, posicionará o Brasil, né, diante do cenário internacional. Essa é polêmica. Vocês me permitem responder Claro. a questão? Então, eu vou responder. Pois bem, Pode ir, uma questão polêmica que, de tempos em tempos, algumas pessoas levantam lá na seção de comentários da nossa página. Então, eu vou tentar responder da maneira mais clara possível. Ora, o nosso partido, ele atuará primeiro na oposição e depois, se Deus quiser, na situação, como governo. Mas, independentemente do partido estar na oposição ou no poder, ele vai batalhar sempre pelos mesmos propósitos. E um dos nossos objetivos, isso está no rascunho do programa, o programa está concluído mesmo, não é nem rascunho, já está pronto. Um dos nossos propósitos é revogar todos os acordos e tratados lesivos à soberania da nação, que não reconhece autoridade nenhuma acima de si, exceto aquela emanada de Deus. Então, nenhum governante tem o direito de assinar documentos que atentem contra a identidade, a segurança e a independência desse país. E, desgraçadamente, isso tem sido feito com muita frequência. Por que eu estou dizendo isso? Eu trabalho com isso, só para esclarecer, só para deixar claro, eu trabalho com isso há mais de 10 anos, com temas de política externa. E se vocês pegarem a nossa história nos últimos 30, 40 anos, só para citar alguns exemplos recentes, mais conhecidos, vocês vão constatar que nesses últimos 30, 40 anos, o governo federal assumiu uma série de compromissos que reduzem o nosso país a uma condição subalterna. São documentos que impedem o Brasil de construir capacidades militares compatíveis com a sua estatura geopolítica, para início de conversa. Em segundo lugar, o governo assinou acordos que amarram as mãos do Estado em matéria de política industrial, investimento estrangeiro, questões indígenas, direitos humanos, entre aspas. Eu coloco aspas nessa expressão, direitos humanos, porque eu não gosto de usá-la, só estou usando porque é assim que aparece nos documentos ali que o Brasil assinou, mas eu não gosto de usar porque é uma expressão derivada da noção direitos do homem, que por sua vez é fruto da Revolução Francesa. O Papa Pio XII gostava de usar a expressão direitos da pessoa, que é muito mais apropriada, de um ponto de vista tradicional. Então, eu coloco a expressão direitos humanos sempre entre aspas. Mas o fato, retomando aqui a nossa linha expositiva, o fato é que nos últimos 30, 40 anos, o Estado, o governo, para ser mais exato, os sucessivos governos que o Brasil teve nessas décadas, assinaram uma série de acordos e tratados que amarram as mãos do Estado em matéria de armamento, em matéria de política econômica, em matéria de questões indígenas, um assunto que é só nosso, que ninguém de fora deveria se meter. Enfim, o Brasil assinou acordos nesse sentido, se submetendo à fiscalização de organismos internacionais, o que não tem cabimento nenhum. Portanto, a meu juízo, é inaceitável que a nação continue sujeita a tantas restrições que, somadas,
retiram o direito do país de traçar o seu próprio destino. Então, só para deixar muito claro aqui, porque deixando as coisas claras, quem apoia o partido vai continuar apoiando, quem apoia essas pautas vai continuar apoiando o partido, e quem não apoia essa diretriz vai se manter longe. E nós queremos que essas pessoas fiquem longe mesmo. Então, só para deixar bem claro, é a nossa intenção retirar, anular a adesão do nosso país aos seguintes acordos e tratados. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, assinado em 1997. A Convenção de Proibição de Armas Químicas, assinado em 1993. A Convenção de Proibição de Minas Antipessoal, mais conhecida como Convenção de Ottawa, assinada em 1997. O Estatuto do Tribunal Penal Internacional, assinado em 2002. O Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos, assinado em 1998. A Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil assinou em 1991, se eu bem me recordo, e a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, que o Brasil assinou em 2007. Então, tudo isso foi depois da redemocratização, né, Eduardo? Exatamente. Depois da tal da redemocratização. Porque você está falando as datas aqui, é tudo posterior a 88. Isso, exatamente. Veio essa onda, né, de adesão do país a esses marcos internacionais, por uma série de razões que eu não vou enumerar aqui, enfim, que isso seria a principal, a pressão estrangeira, né? A pressão externa, combinada a confusão ideológica do país, enfim, a fragilidade do país que estava renegociando sua dívida externa. Vamos lembrar que teve uma série de negociações difíceis. Eu tenho documentos, inclusive, que mostram que essas questões foram amarradas à negociação de dívida externa, enfim. Então, isso aí veio basicamente depois da tal da redemocratização, e nós vamos revogar, sim, a adesão do Brasil a esses acordos e tratados. É importante o pessoal entender também, Eduardo, por exemplo, a gente assinando esse tratado, a gente não pode usar essas armas escritas aí, mas isso não garante nada que, se em caso de conflito, por exemplo, um conflito com os Estados Unidos têm um arsenal nuclear vasto. Quem vai garantir que eles não vão usar uma bomba contra a gente? E a gente vai ficar aqui sem defesa? Isso. Exatamente. Os países que pressionaram o Brasil a assinar esses acordos não se desarmam. Eles não se desarmam. Enfim, eu quero aproveitar, inclusive, para citar a locução que o Papa Pio XII proferiu, né, em 24 de dezembro de 1941. Então, só para deixar claro, essa posição nossa é baseada no magistério da Igreja. Porque nessa locução de 24 de dezembro de 1941, Papa Pio XII dispôs o seguinte a respeito da questão dos armamentos. Ora, qualquer negociação a respeito de desarmamento ou limitação dos armamentos deve obedecer ao critério proporcional e não ao critério uniforme. O que o Papa queria dizer com isso? Ele quis dizer: quem deve se desarmar mais são os países que detêm os maiores arsenais, e não os países que já são vulneráveis, que já têm forças armadas e indústrias pequenas. Uma questão de justiça. O Papa usou exatamente essa expressão. Eu posso deixar o texto para vocês.
princípio da proporcionalidade. Ou seja, se houver alguma negociação destinada a frear ou mitigar a corrida armamentista, essa negociação deve se pautar pelo princípio da proporcionalidade. Ou seja, as nações mais poderosas devem se desarmar mais e os países mais fracos não devem se desarmar, porque aí você equilibra o jogo. Aí você deixa o jogo equilibrado. Então foi bom levantar essa questão para que não saiam dizendo por aí que nós vamos tomar alguma decisão que não seja baseada no magistério. Pelo contrário, tudo que nós escrevemos é baseado no magistério, primariamente, em caráter primário, e secundariamente, aí tem as fontes secundárias, que são os governos e movimentos que a Igreja aprovou e avaliou bem. Gabriel Garcia Moreno, Felipe II, Dona Maria I, Francisco Franco, Antônio Salazar, os carlistas, o miguelismo, ou seja, são governos e movimentos que a Igreja avaliou bem, deu ali seu selo de aprovação. Então nós podemos, com segurança, buscar inspiração nessas fontes, sem risco de incorrer em erro, por assim dizer. Então, só para deixar claro, outra medida, prosseguindo ainda na questão da política externa, outra providência que nós tensionamos adotar é reverter o processo de ingresso do Brasil na OCDE. O Brasil ainda não concluiu o seu processo de ingresso nessa organização, mas está para concluir, Ou seja, o Brasil, atualmente, o Brasil está dando os passos necessários, está assinando os acordos necessários para completar o seu processo de adesão, de admissão na OCDE. E a nossa intenção é reverter esse processo. Por quê? O Brasil está assinando acordos que amarram ainda mais as suas mãos ao concluir esse processo de ingresso. Só para citar aqui, eu vou citar aqui, porque sabe por que eu gosto de citar esse assunto? Porque quando você toca nesse tópico, cai a máscara dos neoconservadores que se dizem antiglobalistas, entre aspas, e ao mesmo tempo aplaudem a adesão do Brasil a um organismo internacional que exige, enfim, que o país abrace a Agenda 2030 da ONU. Vocês percebem como a conta não fecha? Vou pegar aqui, só um instante. Pegar aqui. Ó. É sempre assim. O caboclo chega e fala: não, eu sou contra o globalismo, porque eu quero, porque eu amo o Brasil, não sei o quê. Brasil acima de tudo. Daí chega na hora da aquela entregada básica. Daí acha que a gente não vai notar a incoerência. Uma incoerência gritante. Vamos pegar aqui uma notícia que saiu no canal do Terça Livre. Meu Deus. Você quer deixar os caras sem defesa mesmo, né, Eduardo? Um pouquinho antes do tal do Terça Livre cair, eles deram essa notícia comemorando, enfim, a adesão, a decisão da OCDE de adotar um imposto sobre empresas multinacionais, ou seja, todos os países membros da OCDE vão ter que adotar esse imposto aplicado sobre as multinacionais. E vejam bem,
Notem bem, eu não estou aqui entrando no mérito da decisão. Eu não estou aqui discutindo se o Brasil deve ou não deve cobrar imposto das empresas multinacionais. O problema é fazer isso em obediência ao acordo que vai uniformizar a conduta dos países membros a respeito da matéria. O problema não é a ideia, foi porque foi imposta de fora. É um negócio que está vindo lá de fora, né, e sendo introduzido aqui no formato de um pacote. Não estou entrando no mérito da questão se o Brasil deve cobrar mais ou menos imposto das empresas multinacionais. O que eu estou discutindo é o modus faciendi, um organismo supranacional, né, que delibera lá em cima, né, e aí esse troço é implementado nos países membros. O pior é que eles não apenas obedecem, eles obedecem e ainda faz vênia. Eles fazem vênia pros caras que passam esse negócio lá fora, daí chega aqui, nem passa pelo Congresso, porque isso aí vai ser imposto por decreto do Executivo, e pronto. E o cara tem coragem de falar que ele é nacionalista. Isso. E só para vocês ficarem cientes, né, esse processo de adesão do Brasil à OCDE começou no governo Lula. Para quem acha que o governo atual é muito diferente do governo petista, eu tenho aqui a cópia do decreto baixado pelo presidente Lula em 2005, né, criando o grupo de trabalho Brasil-OCDE. Então começou lá e o Bolsonaro está dando sequência. Enfim, e outras coisas, né? Tem o negócio lá do Código de Movimentação de Capitais. Né? O Brasil, uma vez que ele entre na OCDE, ele vai ter que se submeter ao Código Internacional de Movimentação de Capitais, ou seja, o Brasil vai ficar praticamente proibido, né, de controlar, de exercer um controle maior sobre a entrada e saída de capitais especulativos, enfim. Ou seja, é um processo que força uma ampliação do grau de abertura da economia brasileira. Do jeito que os neoconservadores gostam, né? E essa turminha que fala que não quer que o Estado intervenha na economia. Exatamente. Vem com esse discursinho, não quero Estado na economia, e daí, tá vindo uma decisão lá de fora, vamos aceitar, vamos ficar quieto. Fica quieto, senão o PT volta. Então, o Brasil vai ter que submeter a sua política ambiental, o Brasil vai ter que submeter sua política ambiental à fiscalização, aos padrões da OCDE. Então, você tem uma série de acordos, alguns deles baseados na Agenda 2030 da ONU. Eu posso mostrar os documentos, eles estão redigidos em inglês, mas eu vou deixar depois o link para quem quiser e verificar por conta própria. Então, nós vamos reverter o processo de adesão do Brasil à OCDE. Enfim, só para deixar bem claro, nós não somos xenófobos, né? Enfim, e nós só temos o desejo, a aspiração de restaurar a dignidade da terra de Santa Cruz, né? Que deve manter relações diplomáticas com o mundo inteiro, né? Privilegiando, é claro, o seu horizonte civilizacional. E o nosso horizonte civilizacional é formado por Portugal, pela Espanha, pela Santa Sé, pelos países ibéricos da América e pelas nações lusitanas do ultramar. Eu vou esclarecer de antemão. Esse conceito eu estou extraindo das palestras do Dr. Antônio Salazar. Enfim, ele batia muito nessa tecla, né? Enfim, ou seja, do horizonte de civilização. Claro, o Brasil pode manter relações diplomáticas com o mundo inteiro, inclusive com países estranhos, dos quais nós não gostamos muito. A gente vê o que dá para fazer. Paizinho da bandeira vermelha. Enfim, a gente senta na mesa e vê o que dá para fazer.
Se for bom pra gente, a gente conversa, né? Não significa Nada, que a gente não é bom vai... pro nosso país, enfim. Apesar da Polônia, né, não ter ligações com o nosso histórico tradicional, né, com as nossas raízes tradicionais, é um país também que nós teremos que manter uma relação bem próxima, Sim. porque o catolicismo lá é um dos mais evidentes no mundo atual, né? Então, apesar de ele ter uns erros deles também, mas é isto. Eu arrisco Polônia, dizer que a Polônia, a França também, embora a França tenha um governo altamente revolucionário, por conta de eles serem países católicos, eles são mais próximos da gente do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é totalmente protestante. Então... a Polônia, inclusive, também está lutando para formar um partido católico, né? O Civitas, que... Na França, Heitor. Esse é na França. Na França, que eu estava falando de Polônia, né? Então, o Civitas... A Polônia também tem um projeto. Inclusive, é dirigido por um sacerdote, na verdade é um frei. É um frei que faz parte dos Capuchinhos de Morgon, que são os franciscanos ligados à Santa Tradição Católica, à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Inclusive, ele era prior na França, se eu não me engano, em Paris, e ele saiu da Fraternidade e entrou nos Capuchinhos de Morgon. A Polônia, assim, é admirável, né? Porque naquela pressão europeia de receber refugiados, ela queria que recebesse maometanos, né? E a Polônia olhou para a Ucrânia, tá bom, a gente vai receber, mas Ucrânia tem refugiado para sair daí? Tem, recebe. E recentemente eles falaram em receber filipinos, né? Porque as Ilhas Filipinas, apesar de ser minúscula, territorialmente falando, é proporcionalmente a maior nação católica da Ásia, né? Então, a Polônia, assim, e a Ucrânia, apesar dela não ser católica, em Kiev tem um apostolado da Fraternidade Sacerdotal São Josafá, que é do rito oriental católico, que quem ordena os sacerdotes dessa fraternidade são os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que é do rito latino, né? Então, a Ucrânia oferece suporte aos católicos tradicionais, né? Porque, apesar de ser do rito oriental, são tradicionais também. Uma curiosidade, você está falando da Ucrânia, Ito. Lá na Ucrânia tem um rio que chama Dnieper. Do lado leste desse rio, a população é católica, graças à atividade do Reino da Polônia e do Império Austríaco, porque essa região fazia parte desses dois reinos, tanto do Império Austríaco, que era o mais católico dos reinos na Europa Oriental, e da Polônia, que mais tarde a Polônia também foi dividida entre a Prússia protestante, a Rússia ortodoxa e o Império Austríaco católico. Tanto é que os poloneses, eles migravam quando podiam para a Áustria, porque tanto na Rússia, que tem gente que gosta bastante da Rússia, eles vão achar ruim do que eu estou falando aqui. A Rússia perseguia os católicos na região norte da Polônia, a Prússia na região mais da frente, no meio, e no sul, eles migravam para o sul porque é a região que estava sob a proteção da Áustria. E a Áustria sempre incentivou o catolicismo nessa região. Pois é, assim, para deixar claro, né, que apesar, tipo, a Croácia também é um país, a Eslovênia, né, eles são países que tem uma população católica bem muito séria, grande, né. Assim, apesar dos Estados Unidos serem um país, né, fundado pela maçonaria e emana seitas protestantes para o resto do planeta, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X lá, ela é forte porque os católicos lá são, assim, um povo que estuda, né, um povo que é mais sério, né, então o catolicismo lá, ele é bem firme, assim, é diferente da nossa nação, né, que infelizmente
arroga o título de maior nação católica do mundo, mas a gente sabe que, infelizmente, o nosso país tem importado sacerdotes, né? E exportado ministros protestantes e como já foi mencionado, nós recebemos um título de maior nação espírita do mundo. Então, assim, a gente tem o maior número de batizados, né? Mas falta catequese, né? Falta o resto, né? Então, assim, é lamentável. A gente poderia ser... Hoje a gente não é mais a terra de Santa Cruz que foi outrora, porque os nossos crimes nos derrubaram, né? Então, é isto. Eduardo, ainda nessa parte de política externa, tá tendo uma mania de um pessoal mais neoliberal de recentemente criticar a aproximação que foi feita do Brasil com relação aos nossos países vizinhos. Eu diria países irmãos, porque são hispânicos como a gente. O problema dessa aproximação é que realmente ela foi feita sob o viés da ideologia marxista. Sim. Mas a aproximação com esses países vizinhos em si não é má, muito pelo contrário, é boa, não é? Sim. Sim. Enfim, eu não faço objeção nenhuma ao aprofundamento da nossa relação com os países vizinhos. Pelo contrário, valorizo muito essa faceta da nossa política externa. É verdade que muitos desses países estão sob direção de governos revolucionários. Agora, eu faço um acréscimo. De um ponto de vista católico tradicional, todos os governos aqui da região são revolucionários, inclusive o nosso. É uma questão de grau. Infelizmente, é uma questão de grau, e não de substância. Alguns estão mais avançados, mais acesos, né, no processo, e outros não. E, curiosamente, muitas pessoas que rejeitam de antemão a possibilidade de um relacionamento profícuo do Brasil com seus vizinhos são pessoas que não veem problema nenhum em aproximar o Brasil, ou até mesmo subordiná-lo a uma grande nação fundada por protestantes, maçons, corsários e judeus, que invadiram esse continente violando 3 bulas papais. Vamos lembrar aqui, por força das bulas papais expedidas nos séculos XV e XVI, apenas Portugal e Espanha poderiam ter colonizado as Américas. Os ingleses jamais poderiam ter fundado qualquer país aqui nesse continente. Detalhe, quando as 2 primeiras bulas saíram, não existia protestante ainda. Era todo mundo católico. Exatamente. Então eles reconheceram a bula e depois violaram. Exatamente. Então nós temos aí uma incongruência. Então nós teremos que adotar uma abordagem seletiva com relação aos países aqui da Iberoamérica. Obviamente, há certos governos aqui na região com os quais é impossível ter um relacionamento produtivo. Venezuela, por exemplo. É muito difícil. Não tem condição nenhuma. Muito difícil encontrar algum campo de cooperação. O que dá para fazer, no máximo, é ajustar um modus vivendi. Um modus vivendi, como se diz na linguagem diplomática, um modo de convívio para que os países não fiquem se pegando aqui na região. Com outros países, é possível, sim, adotar uma agenda propositiva, criativa, principalmente na questão da infraestrutura, a interconexão viária entre as nações aqui da região. Não é nem a questão do livre comércio, porque em termos alfandegários, em termos aduaneiros, já existe uma zona de livre comércio estabelecida aqui na América do Sul. A questão é mais
de infraestrutura, né, de interconexão ferroviária, rodoviária, enfim, aí sim existe um campo para uma agenda produtiva nesse sentido. Questão do narcotráfico, enfim, questão dos problemas de segurança aqui da região, as guerrilhas que estão muito presentes, e é necessário que haja uma troca de informações entre as corporações policiais, os serviços de inteligência dos países aqui da região. As próprias Forças Armadas também, né, Eduardo? As Forças Armadas, enfim, é necessário manter e aprofundar os canais existentes. Eu costumo dizer, em sala de aula, que a política externa deve estar a serviço de 3 objetivos: salvaguardar a segurança nacional, proteger a identidade do país e viabilizar o seu desenvolvimento econômico. E quando eu falo de proteger a identidade, lembramos sempre que isso daqui é um país católico. Enfim. E, em terceiro lugar, como eu já disse, viabilizar o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, a política externa não pode estar dissociada da política de defesa e da política nacional de inteligência. Porque, além da política externa e da política de defesa, tem ainda a política nacional de inteligência, que rege o funcionamento da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, por exemplo. Então, estas 3 políticas precisam estar bem coordenadas entre si: a política externa, a política de defesa e a política nacional de inteligência. Elas precisam estar bem coordenadas, e eu tenho observado, faço aqui uma observação, eu tenho notado com bastante preocupação a falta de sintonia existente entre o Itamaraty, o Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional, que é o órgão responsável, né, que dirige a Agência Brasileira de Inteligência. Recentemente, não tão recentemente assim, foi no ano retrasado, em 2020, salvo engano meu, eu tive a oportunidade de ler, de examinar a nova versão da política de defesa que foi apresentada ao presidente da República em julho de 2020. Eu li o documento, eu li a política de defesa que veio anexa a ela a Estratégia Nacional de Defesa. Eu li do começo ao fim. A meu ver, o documento foi bem concebido, no geral, no sentido de deixar implícito que o Brasil vai buscar reduzir ou desencorajar a presença militar de potências extra-regionais no nosso entorno estratégico, ou seja, na América do Sul, no Atlântico Sul e na costa ocidental da África. Para quem não sabe, a Estratégia Nacional de Defesa define essa área como nosso entorno estratégico, nossa zona de defesa, América do Sul, Atlântico Sul e costa ocidental da África. E a política de defesa deixou implícito que o Brasil vai buscar reduzir ou desencorajar a presença militar de potências extra-regionais aqui no nosso entorno. Ela basicamente repetiu o que disseram as versões anteriores da política de defesa. Enfim, sempre que essa presença for avaliada como hostil ou competitiva face aos interesses nacionais. Quando se fala em potências extra-regionais, basicamente nós estamos falando de Estados Unidos, Rússia e China. Não existe. Europa também, no caso, Europa, né? Alguns países europeus hostis. Isso, você tem aí a Inglaterra com as Ilhas Malvinas, enfim, você tem a França com a Guiana Francesa. Então, quando se fala de potências extra-regionais, é uma maneira educada de se referir a determinados países sem mencioná-los abertamente, explicitamente. Eduardo, foi interessante você falar das Malvinas, porque esse é um caso bem interessante de atualmente o pessoal que está no poder, eles gostam de acreditar que os Estados Unidos é bonzinho, é um bom aliado. O que aconteceu com a Argentina e nas Malvinas, Eduardo? Exatamente. A Argentina
esperava ser ajudada pelo governo americano na Guerra das Malvinas, uma vez que o governo militar argentino havia socorrido acordo, né? os americanos na América Central. Isso aí é uma longa história, né? Mas o fato é que o governo argentino havia se envolvido na chamada Operação Charlie para ajudar os americanos a combater o comunismo na América Central, e eles imaginavam que, como retribuição, os norte-americanos apoiariam a Argentina na Guerra das Malvinas. E o que ficariam nós vimos neutros, acontecer? Né? Pois é, o que nós vimos? O presidente Reagan ficou ao lado da Inglaterra. Thatcher, né? Os americanos nunca vão desamparar a sua aliada histórica, preferencial, que é a Inglaterra, para tomar partido de uma nação ibérica situada aqui nos confins da América do Sul. Então, eles ficaram ao lado da Inglaterra, tomaram partido da Inglaterra. E, curiosamente, a Argentina recebeu ajuda de quem menos esperava, que era o Brasil. O Brasil não participou diretamente das operações, mas ajudou com remédio, insulina principalmente, porque as farmacêuticas... Olha o perigo de ficar na mão das farmacêuticas internacionais. O país ficou sem insulina. Milhares de diabéticos teriam morrido se o Brasil não tivesse ajudado para a Argentina. Mandou remédio, armamento, munição, etc. e tal. Se eu não me engano, o Brasil fez uma moção nas Nações Unidas apoiando a reivindicação argentina também, né? Sim, o Brasil manifestou seu apoio ao pleito argentino mais de uma vez, desde o começo. A primeira vez foi por meio de uma nota em 1832 ou 1833, ali no tempo da regência. E reafirmou essa posição em 1966, uma declaração conjunta com o governo argentino, e depois em 1980, em outra declaração conjunta assinada pelos presidentes do Brasil e da Argentina. 1980, um pouquinho antes da guerra começar. Então, o Brasil foi coerente, basicamente, com a sua posição histórica. Então, a Argentina recebeu a ajuda de quem menos esperava, que foi o Brasil, seu rival tradicional. O Peru ajudou um pouco, mandou pilotos, que, enfim, mais aqui da região. Se eu não me engano, a posição do Chile era favorável à Argentina, os Estados Unidos fez mudar, não foi? Sim, exatamente. O único país aqui da região que apoiou a Inglaterra foi o Chile, porque na época o Chile tinha uma disputa territorial com a Argentina pelo canal de Beagle, que é um caso interessante. Os dois países quase entraram em guerra em 1978, foi a chamada crise de Beagle, e nos dois países você tinha o Pinochet no Chile e o Videla na Argentina. Então os dois países quase entraram em guerra por causa desse território ali em Beagle, não chegaram a guerrear, e a arbitragem da questão foi entregue ao Papa. João Paulo II arbitrou a questão, deu laudo, ressalvas, obviamente, eventuais erros dos papas pós-conciliares e tal, mas o fato é que o João Paulo II evitou a guerra. Exatamente. Seria o pior. Ele examinou a questão e deu ali o laudo, enfim, 1985 ou 1987, enfim. Então, inclusive, a nossa política de defesa atual, ela tem esse precedente na Guerra das Malvinas, né? Ou seja, o Brasil não queria uma potência extra-regional atuando militarmente aqui no seu entorno estratégico. E isso está aqui no documento. Qual que é o problema que eu vejo, né? Para retomar aqui a questão, né? A política de defesa diz que o Brasil vai desencorajar
a presença de potências extra-regionais nessa área que é considerada o nosso entorno estratégico, sempre que essa presença for considerada hostil ou competitiva frente aos nossos interesses. Mas aí vem a questão, aquele ditado, e quem já serviu já ouviu esse ditado, né? Quem dá a missão, dá os meios, né? As Forças Armadas estão recebendo meios compatíveis com a sua missão? A meu juízo, a aquisição dos meios necessários a essa missão é incompatível com a permanência do Brasil no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Enfim, para realmente cumprir essa missão de não deixar potências extra-regionais atuarem aqui no nosso entorno, é necessário dotar o país de arsenal nuclear. Enfim, de capacidade de dissuasão nuclear. Aquilo que a gente chama de dissuasão extra-regional. E eu não vejo no atual governo disposição para tirar o Brasil do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ou seja, nós estamos vivendo num faz de conta. Não adianta muita coisa você escrever ali na política de defesa que o país vai desencorajar ou tentar inibir ou dissuadir a presença da China, dos Estados Unidos aqui no nosso entorno, se na prática nós não temos meios e a nossa política econômica vai na contramão da aquisição desses meios. Por que estou falando disso aqui? A política econômica atual, em vez de robustecer a capacidade defensiva do país, a enfraquece. Basta olhar aí a questão da Telebrás. A Telebrás abre o país. Enfim, a Telebrás foi incluída aí no programa de parcerias de investimento, de privatização, né, de venda. Enfim, ela, teoricamente, é responsável, né, pela gestão, né, da rede de satélites, né, os satélites geoestacionários de defesa e comunicações. Né? Então, quem é que vai? Nós vamos entregar para uma empresa estrangeira, né, e essa rede do SGDC, enfim, vai ficar na mão de uma... que foi projetada exatamente para tirar o país da dependência, não tem sentido. Não tem sentido. Isso daí. Outra coisa que eu gostaria de pontuar também, Eduardo, se for em relação aos meios de defesa, eu vejo também que a gente está numa situação de dependência, por exemplo, da OTAN, no quesito de equipamento. Por exemplo, está chegando agora os caças Gripen da Suécia, né? A Suécia faz parte da OTAN. Se um dia, ali no futuro, o Brasil ter algum problema com qualquer país da OTAN, acabou. Não tem peça de reposição, não tem nada. Isso. Nós estamos recebendo o Gripen. A questão do Gripen é a seguinte, né? O acordo assinado com a Saab, né, prevê transferência de tecnologia. Ou seja, o Brasil vai adquirir a capacidade de fabricar o Gripen no seu território e a capacidade de fabricar também as peças de reposição. Onde é que mora o nó górdio? O chamado ciclo vicioso. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Eu já vi, quem estuda o ramo sabe. A empresa estrangeira transfere a tecnologia para a empresa brasileira, então essa capacidade fica sedimentada aqui, aí passa alguns anos, a empresa brasileira entra em dificuldade por qualquer motivo e é comprada por uma estrangeira. E aí vaza de novo, né, para fora. Anotem, isso aí está acontecendo com o programa Tamandaré. Uma empresa alemã adquiriu, olha só, a minha empresa, e outra, vou falar aqui, vou entrar um pouco nos detalhes. Hoje, se você adquire
um armamento, um lote de armamento sem transferência de tecnologia, o valor é X. Mas quando a negociação envolve transferência de tecnologia, costuma ser 3 vezes maior. Então, o país paga 3 vezes mais para adquirir a capacidade, né, de produzir aquele determinado equipamento. De produzir aquele determinado equipamento. Aí daqui a uns anos... Por acaso do destino, a empresa fale, daí vem alguém lá de fora e compra. Aí volta de novo. Né? Ou seja, patenteia para fora novamente. Aí o país volta. Isso aconteceu, por exemplo, na questão da Petroflex. No caso da Petroflex, não foi transferência de tecnologia, foi tecnologia que a gente desenvolveu aqui mesmo no Brasil. Enfim. E foi expropriada para fora. Isso, os alemães compraram, fecharam a fábrica e levaram para fora. Então, nós perdemos a capacidade, em 2007, 2008, nós perdemos a capacidade de produzir propelente para foguetes. Então, eu vejo uma incoerência muito grande, entre o que está escrito aí na política de defesa, na Estratégia Nacional de Defesa, e o que se faz aqui em matéria de política econômica. A conta não fecha. Então, nós estamos vivendo num mundo de faz de conta. E só para encerrar a questão de política externa, eu vou falar um pouco da Política Nacional de Inteligência. Dessa vez, a culpa não é do governo atual. A culpa é do Supremo mesmo. Para não dizerem que eu só falo mal do governo, mas o que aconteceu? A Política Nacional de Inteligência prevê que a Agência Brasileira de Inteligência, enfim, deve monitorar a infiltração estrangeira no país, a espionagem, etc. Está ótimo, está bem redigida. Eu acompanhei o processo de elaboração da Política Nacional de Inteligência. Esse documento foi rascunhado em 2008, 2009, lá no GSI, aí ficou anos e anos em banho-maria, aí em 2016 o presidente baixou o decreto aprovando a Política Nacional de Inteligência, que estava na gaveta desde 2008, foi promulgado e tal. E o Bolsonaro baixou depois um decreto especificando mais ainda como essa política vai ser implementada, enfim, assinou lá o decreto que instituiu a Estratégia Nacional de Inteligência. Tá. E o que o Supremo fez? Recentemente, o governo quis dar um acesso amplo da ABIN aos dados bancários. Enfim, para que a ABIN, porque hoje as organizações terroristas, você não combate terrorismo, nem combate essas ONGs pilantras que vêm do exterior, se você não detecta a movimentação bancária, não descobre de onde que está vindo o dinheiro. E o Supremo Tribunal Federal, um partido aí entrou no Supremo, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Agência Brasileira de Inteligência não deve ter acesso automático à rede de dados bancários, que ela tem que solicitar caso a caso na Justiça. Isso coloca o Brasil numa posição de desvantagem em relação à China, à Rússia. Vocês acham que Serviço Secreto Chinês, a KGB, precisam pedir permissão de juiz para devassar a conta bancária de quem está se infiltrando no país a serviço? Não tem, enfim. Então, acho que nem Estados Unidos, que são uma nação democrática, não tem isso. Tanto é que então, o Brasil está em desvantagem. De jeito nenhum. Então, o Brasil está em desvantagem. Deixa eu ver quando é que foi essa sentença. Foi agora em 2000. Foi recente. Foi bem recente. Então, a Agência Brasileira de Inteligência, ela está em desvantagem em termos de prerrogativas, se for comparar com outros serviços de inteligência de nações inimigas que podem grampear telefone, que podem devassar a conta bancária, que podem, enfim, acessar dados da Receita Federal de pessoas suspeitas, etc. e tal.
Então, é um dos males da democracia. Alguém aí questionou o partido sobre a questão da democracia. Bem, nós temos uma visão bastante cética e crítica do regime democrático liberal. Eu não vou falar aqui tudo o que eu penso, porque isso pode dificultar a legalização do partido lá na frente. Enfim, alguém pode pegar essa nossa conversa, essa nossa live, e usar para dificultar a legalização do partido no futuro. Então, eu não vou dizer tudo o que eu penso nesse momento da tal da democracia moderna que nós vivemos aqui. Mas eu vou deixar claro, até porque é assim que vocês vão diferenciar os homens dos rapazes no meio católico. E quando se fala em Estado católico, pessoal, nós estamos falando necessariamente em supressão da liberdade de imprensa, porque ela é condenada na encíclica Mirare Vox, e supressão da liberdade religiosa, que também é condenada na encíclica Inter Praecipuas. Então, Estado católico, no sentido estrito da palavra, ele se constitui necessariamente na forma de ditadura para os padrões atuais. Então, nós precisamos estar cientes de que a condução dessa agenda, a implementação dessa agenda, vai atrair pressões externas em cima do nosso país. Pressões das forças revolucionárias, pressões das potências estrangeiras que enriquecem à custa do nosso país e que vão ter sua mamata cortada se isso aqui virar um Estado católico. É por isso que os neoconservadores evitam tocar nesse tema, assumir essa agenda, porque são covardes. São covardes. Eles têm uma mentalidade de capacho. Eles sabem muito bem que se eles resolverem virar católico de verdade e brigar por essa agenda, eles vão ter que abrir mão das heresias revolucionárias, do liberalismo econômico, do sionismo, do americanismo, do eurasianismo, das porcarias todas, e vão ter que confrontar os poderes internacionais. Não só isso. Eu acho que tem nesse meio dessa neoconzada aí gente que ganha bastante dinheiro, viu, Eduardo? Sim. Estão no bolso da sinagoga. Porque eu tenho quase certeza, deve ter gente que está ganhando dinheiro em cima. Ó, nosso povo está pagando com sangue e suor, por exemplo, a dívida. Tem gente ganhando dinheiro com isso aí para manter o negócio do jeito que tá. Por isso que pessoal, eles não falam, eles não tentam. Deixa como tá, vamos atrapalhar quem quer mudar. Porque pode ver, toda vez que se tentou criar uma reação católica, foi o mesmo papo que está tendo agora contra os cristeiros. Ah, mas isso é perseguição, isso é ditadura, isso é feio. É sempre a mesma historinha, a mesma conversa fiada. Esse pessoal trabalha para a sinagoga. Vamos falar com clareza. Certinho.